como agente transformador de mudança para nós. Ave Maria, cheia de graça, Boa noite. Podemos sentar? Que alegria, mais uma vez, podermos estar juntos aqui no grupo de oração. Bastante pessoas que eu conheço, mas se tiver alguém que não me conhece, meu nome é Emanuel Moraes, tenho 54 anos, sou casado com a Juliana, temos 2 filhos, a Olívia e o Miguel, e eu sou missionário da Missão Guadalupe, com muita alegria. Eu participo dessa missão desde a fundação dela, e para mim é uma honra poder servir e poder estar aqui com vocês. Nessa noite, a proposta, o tema que nos foi colocado é não pagar o mal com o mal. Uma coisa que, olhando assim por alto, é uma coisa que a gente até acredita que faz, né? Muitos de nós, a gente, se for perguntado, a gente fala, não, né? Isso não é legal, pagar o mal com o mal. É que muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente nem percebe e acaba agindo dessa forma. Esse final de semana a gente estava no acampamento e tem alguns campistas meus aqui. Tem a Fernanda e mais um, Juliana, a Silvia, a Paula, deve ter mais que eu não estou vendo, mas eu estou lembrando da Fernanda agora. Não, também a Aline também é minha campista, foi líder dela, que faz tanto tempo, né? Mas eu estava lembrando de uma coisa que a gente conversou lá, que o filho dela fez acampamento e ele chegou em casa dizendo assim, eu quero ser santo, né? Aí eu estava falando para ela que às vezes a gente não consegue entender muito bem algumas coisas da nossa igreja, que nos passa coisas tão simples e bonitas. Então eu dizia assim, eu falava assim, olha, sabe o que é realmente ser santo, né? Não é a gente pegar e deixar tudo que a gente tem, vender todos os bens, dar para os pobres e morar num convento ou num mosteiro, usar aquela batina e só rezar. Não é isso. O ser santo que a igreja nos pede é lutar para não pecar, é ter consciência, a vontade, a decisão de tudo que nós formos fazer com esse princípio. Isso é certo ou isso é errado? Isso agrada a Deus ou desagrada a Deus? Se eu vivo com esse propósito de não desagradar a Deus, eu estou num caminho muito seguro para ser santo. Talvez eu não vou ser canonizado, talvez você não vai ser canonizado, não vai ter seu nome lá dentro dos santos. Mas isso é o que menos importa. Importa é perante nós e Deus, porque é o que Ele espera de nós, é o que Ele quer de nós, que nós sejamos pessoas mais santas. E se a proposta ser mais santo passa pelo tema de hoje, né? Não pagar o mal com o mal. Tem uma passagem que fala disso, eu vou ler para vocês, se vocês quiserem pegar ou só anotar. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Enquanto vocês pegam aí, o capítulo 5, inclusive ele está sendo lido agora nas missas, né? Vai falar do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5, 38 a 42. Nós estamos nessa parte onde Mateus vem falar
de como Jesus colocava as coisas para nós neste sentido, do que é certo, do que é errado, do que devemos fazer. Ele começa, esse sermão é como disse o padre agora há pouco na missa, uma carta magna, tipo assim, fazer isso e vai entrar no céu. Como no passado Moisés pegou as tábuas da lei com os 10 mandamentos que a gente tem até hoje, mas Jesus aprimorou um pouquinho os 10 mandamentos, né? Melhorou um pouquinho, esclareceu algumas coisas. Tem o Sermão da Montanha. E nesse capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, depois do Sermão da Montanha, ele passa esse capítulo todo explicando, né, algumas coisas. E aqui ele vem dizer assim: tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece também a outra. Se alguém te citar em justiça para tirar-lhe a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede, e não te desvies daquele que te pedir emprestado. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Alguns se lembram porque eu falo 2 vezes. É porque uma vez eu aprendi assim, né, que se a gente não prestar atenção no que a gente está respondendo, aquilo talvez não aconteça. Eu li o Evangelho e eu disse que o Evangelho é uma palavra de salvação. E vocês disseram, glória a vós, Senhor. Por que eu falei 2 vezes? Porque para ser palavra de salvação na minha vida, para que esse Evangelho que foi lido, proclamado, ser objeto de salvação, eu preciso ouvir, procurar compreender, mas acima de tudo, colocar em prática na minha vida o que nós vamos viver aqui hoje. Senão vai ser uma historinha bonita. Eu preciso colocar em prática. Amém? Para ser palavra de salvação, a gente vai ter essa proposta de colocar em prática. Esse trecho do Evangelho começa dizendo que tendes ouvido, olho por olho, dente por dente. Naquela época, eles estavam vivendo essa lei do talhão. Muito antes, vamos dizer assim, Jesus veio há 2000 anos atrás. Então vamos pegar 2000 anos antes de Jesus, 4000 anos atrás, para a gente começar a entender. 2000 anos antes de Jesus, não tinha lei nenhuma. O cara te deu um tapa, você ia lá e matava. Aí o outro te roubou uma galinha, você ia lá e punha fogo na casa dele. Era uma coisa descontrolada. Tipo assim, a justiça era feita de uma forma desenfreada. Na época do povo judeu, bem antes de Jesus, época de Moisés, aquela época, eles foram os povos, não só o povo judeu, não só o povo de Deus, todos os povos foram criando essa lei do talhão, que era olho por olho, dente por dente. O que significava? Olha, você só pode fazer para a pessoa até a medida que ela te fez. Ela te roubou uma galinha, você só pode roubar uma galinha dela. Não vou fazer mais nada além que isso, não vou matar ela. Ela te deu um soco, você só pode dar um soco, não pode dar 2, não pode dar uma facada. O olho por olho, dente por dente foi começando a colocar uma regra por causa dos abusos de justiça. O fazer justiça, né, era uma coisa desenfreada, qualquer um matava o outro por causa de nada. Então melhorou, já melhorou, né? Então, quando Jesus vem, ele começa a colocar novos conceitos nas leis que já existiam. No próprio Antigo Testamento, tudo que foi escrito antes de Jesus, regras, leis, orientações, Jesus até fala, ó, nós não vamos mudar nenhuma vírgula do que está aqui, não tem nada errado. Nós vamos melhorar, nós vamos esclarecer, que talvez vocês não entenderam direito. Então,
Nesse sentido, como já tinha a lei do talhão, que era o olho por olho, dente por dente, ele institui essa nova orientação. Ele quer dizer, nós cristãos, ele não vai falar a palavra cristão, porque ainda não era usada, mas ele quer dizer, nós, povo de Deus, agora vamos viver outra regra. Esquece essa olho por olho, dente por dente. Se alguém te ferir uma face, na face direita, oferece também a outra. Ele estava querendo dizer que se o cara te dá um tapa, é para você virar e oferecer a outra? Não era bem isso. Até porque nem ele fez isso. Quando ele estava sendo julgado lá por Pôncio Pilatos e ele falou mal lá, o guarda deu-lhe uma bofetada. Está escrito na palavra, né? Se a gente lê a parte que vai narrar a paixão de Jesus, e Jesus não virou, falou, pode bater na outra também. Mas ele disse, se eu falei mal, diga-me em que. Mas se eu falei o bem, por que me bates? Então depois ele vem nos dizer assim, se alguém me bate, se alguém me faz o mal, não é para me devolver com o mal, não é mais a lei do talhão, eu devolvo o bem, não importa o que fizerem para nós, não importa o que já fizeram ou o que vão fazer. Agora, Jesus nos dá essa nova orientação, que é o tema nosso de hoje, não pagueis o mal com o mal. Nós devemos ser pessoas diferentes. Se queremos seguir a Jesus, se queremos fazer o que Ele nos ensinou, nós precisamos ter esses conceitos, mesmo que para nós, até hoje, é muito difícil. É onde eu falei que a gente nem percebe que a gente vive na lei do talhão muitas vezes. A pessoa faz algo para a gente, se falou mal da gente quer falar mal. Se deu um tapa, você quer devolver o tapa, ou você quer dar um soco. Se te deu um soco, você quer dar um tiro. A gente escutou isso, né, nesse final de semana, uma pessoa que tomou um tiro, viu nem de onde veio, e não tinha dado soco na pessoa, e morreu. Está desse jeito, cara. Às vezes a gente não percebe, mas assim, se a gente não prestar atenção no que Jesus nos ensina, a gente vai retrocedendo. Voltou para hoje as pessoas, a maioria das pessoas que não compreendem o que o Evangelho nos pede, o que Jesus nos pede, essas pessoas sem perceber, a gente já voltou na lei do talhão, a gente está devolvendo na mesma moeda, não está tendo esse negócio não, nós ser bonzinho com quem é ruim com a gente, tem não, só que está retrocedendo há 2000 anos antes de Jesus desse jeito, porque você vai dar um tiro na pessoa. Porque a lei do talhão pelo menos era igualitário o negócio, né? Entendem a importância de não devolver o mal com o mal? Olha o que ele vai falando mais para frente. Tendes ouvido o que foi dito. Isso na época de antes de Jesus, as regras. Amarás o teu próximo e pode odiar o teu inimigo. Ele diz assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai, rezem pelos que vos maltratam ou perseguem. Deste modo, sereis filho do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons. Ele faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amai apenas os que vos amam, que recompensa teremos? Se eu cumprimentar apenas os meus irmãos, o que eu estou fazendo de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Quem nem tem religião, eles também já não fazem isso? Só cumprimenta quem é amigo, só agrada quem é da turminha. Portanto, sedes perfeito, assim como o vosso Pai do céu é perfeito. É um convite a sermos diferentes. O cristão, a proposta do cristão, toda a proposta do cristianismo é ser diferente. Não tem nada que é igual ao que o mundo nos ensinou, a como a gente vê as coisas acontecer no dia a dia. Não temos nada. Jesus prega que sejamos diferentes.
Ele quer que sejamos sal da terra e luz do mundo. Ele não quer que sejamos apenas um a mais. Ele nos convida. Tivemos um encontro com Jesus de alguma forma. Se estamos aqui nesse grupo de oração, Ele já nos arrebanhou. Ele já se apresentou para nós. Ele não é mais um estranho. Ele não é uma pessoa que eu ouvi falar. Eu já ouvi falar de Deus. Se a gente está aqui é porque a gente teve um encontro com Ele. Então o convite é que a partir desse encontro nós passamos a nos comportar conforme Ele nos ensina, conforme Ele nos deixou na palavra. O que a gente ganha com isso? Tudo. Aqui na terra e no céu. Às vezes, nós temos um conceito de que o céu é uma coisa distante ou que nem existe. Nem existe. Não que não existe, que a gente não acredite, mas como não é uma realidade palpável, a gente não se preocupa com ela. Mas é por isso que Ele nos pede para ser diferente. Porque não importa aqui na terra o que está acontecendo. Se a gente vai ser humilhado, se a gente tem que se humilhar, se as pessoas vão se aproveitar da gente, se a gente vai ser feito de palhaço, aqui não importa. Importa se a gente vai entrar no céu. Fecha os seus olhos, abaixa a cabeça. Imagina um lugar que você já foi, tem vontade de voltar, ou nunca foi, tem vontade de ir, mas um lugar muito gostoso, um lugar muito bom. Se você já foi, que te fez muito feliz. Se você não foi, você acredita que vai ser muito bom. Imagina esse lugar. Imagina um lugar assim que você deseja muito. Imaginou? O céu, ele é tão maior, tão melhor, tão mais gostoso, que isso daí é como se fosse o grão de areia da praia, e o céu é a praia. Pode abrir os olhos. Se nós soubéssemos as promessas de Deus para nós, para quem ouve a palavra, para quem coloca em prática, nós iremos nos empenhar o máximo. Porque sabe o que é melhor? Se o céu já é esse lugar maravilhoso, imagina se Ele começa a aproximar esse céu, antecipar esse céu para nós agora aqui na terra, vivos. Não preciso morrer. Como assim, Emanuel? Em tudo que a gente começa a viver, quando a gente se propõe a ser pessoas melhores, quando a gente se propõe a fazer o que é certo, quando a gente entende as coisas de Deus, a nossa vida, por mais que tenha problemas, por mais que tenha desafios, por mais que às vezes aconteçam desgraças, aquilo não dói tanto, aquilo não abala tanto. E as pequenas coisas boas, não estou dizendo de coisas ruins, não abala tanto, não dói tanto, não machuca tanto, não me faz chorar tanto. E as coisas boas, mesmo que pequenas, são potencializadas. Como que simples detalhes nos fazem imensamente felizes. Viver em Deus, Ele potencializa o que precisa potencializar e diminui o que precisa diminuir. Ele vai diminuir o nosso sofrimento, nossas dores, nossos problemas, e vai potencializar nossas alegrias. Às vezes sem a gente perceber. Mas se a gente começa a fazer isso sempre, vai chegar num ponto que é impossível não perceber. Porque eu falava muito, o nosso Deus, Ele é um Deus do exagero. Ele não consegue te agradar pouco. Se ele falar, vou agradar esse aí, Ele não consegue agradar pouco. Exagerar demais. Você conhece alguém exagerado? Que fala coisa exagerada ou faz coisa exagerada? Eu tenho um cunhado, não sei se ele está assistindo, a gente fala que vai fazer churrasco, tem 10 pessoas, ele compra para 30 e põe tudo na churrasqueira. Vai sobrar tudo, mas põe tudo de uma vez ainda, exagerado, mas pensa no que é exagerado.
Deus é muito mais que Ele, para nós. Eu falava assim, lá no acampamento, Deus não consegue, quando nós somos fiéis, ok? Vamos pensar assim, ó, eu estou sendo fiel? Eu estou seguindo o que Ele me pede? Se sim, Ele não consegue nos entregar aquilo que a gente pede. Ele não consegue. Você vai lá e reza, e pede uma coisa, Ele não consegue. Ele só consegue entregar muito mais que você pediu, ou muito melhor. Talvez não no tempo que eu quero, talvez não do jeito que eu quero, mas é fato, e eu desafio alguém a me provar o contrário. Quando Ele entrega, Ele só entrega mais ou melhor. Ele nunca entrega aquilo que você pediu, de tão generoso, de tão exagerado que Ele é. Mas precisamos ser fiéis. Aqui, hoje, a proposta é não pagar o mal com o mal. Nesse ponto, talvez eu nunca tinha parado para pensar na minha vida, como é que está, mas agora eu vou começar a olhar para isso. Eu preciso olhar para isso. Dentro de casa, começando dentro de casa. No meu caso, com a minha esposa, com os meus filhos, ou talvez com o seu esposo, com os seus filhos, ou com os seus pais, ou com os avós. Vamos começar dentro de casa, que é o lugar de maior conflito, é dentro de casa. E por que o lugar de maior conflito é dentro de casa? Porque a gente encontra todo dia. Você encontra o teu amigo uma vez por mês, você só alegria, faz um churrasco, está tudo bem. Começa a encontrar esse cara 12 horas por dia, sai atrito, cara, não tem jeito. Somos humanos, falhos, né? Mas enfim, a gente tem que começar a nos policiarmos nessas coisas, nas pequenas coisas, dentro de casa. Talvez a minha esposa grita comigo, eu vou gritar com ela. Talvez eu pedi para ela fazer algo, ela não fez, então também não vou fazer. Mas e se eu fizer o oposto? E se eu começar a fazer sempre o oposto? Toda vez que gritar, eu não vou gritar. Toda vez que ela não fizer algo para mim, eu vou fazer o dobro para ela, eu vou fazer. Deus nos promete que todas as vezes que nós agimos assim, a gente incomoda mais do que quando a gente faz o mal. E isso vai mudando a pessoa. Porque chega num ponto que é impossível a pessoa não ficar incomodada de a gente não devolver o mal com o mal. E se a gente faz o bem, chega um ponto que a pessoa se rende. Por que ela se rende? Por inteligência? Não. Porque Deus está vendo que nós estamos fazendo a nossa parte, daí Ele vai lá ajudar. Ele vai lá na pessoa, o Espírito Santo vai lá e fala assim, menos. Vamos reconciliar. Vamos parar de brigar. Vamos parar de disputa. Começa pela gente. Mas Deus nos ajuda, Ele vem em nosso socorro. Uma coisa extremamente importante, para que a gente consiga não pagar o mal com o mal, e com isso a gente viver melhor, é a questão do perdão. Eu falo sempre isso, mas não tem como não falar de novo. Está dentro desse conceito de não pagar o mal. Alguém me fez mal, alguém me fez muito mal, alguém te fez muito mal e te deixou com muita raiva, com ódio, irado. Você não vai matar a pessoa, mas que você tem vontade que ela morra. Tomara que morra aquela desgraçada, aquele desgraçado lá. Às vezes a gente pensa isso, pelo menos pensa, talvez não verbaliza, mas pensa, porque o coração está com ódio. E é natural ter ódio. Às vezes a pessoa faz tanto mal que a gente não aguenta. O problema é que eu faço com isso? Eu vou cultivar, eu vou continuar, ou eu preciso assim, ok, fiquei com raiva, fiquei com ódio, mas o que Jesus me pede? Que é o que nós lemos, se alguém te bater numa face, oferece a outra. O que é oferecer a outra? É não fazer a mesma coisa. É não ter ódio, é perdoar, mesmo que o que a pessoa fez para nós é imperdoável. Ok, beleza, é imperdoável. Sabe o que ele quer dizer com Jesus faz chover sobre os maus e os bons? Ele morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados.
sem perguntar para a gente qual é o nosso pecado, quantas vezes nós desagradamos a Deus. Porque imagina essa pessoa que te magoou, essa pessoa que fez alguma coisa de mal com você. Imagina, você ficou com raiva dela. Quantas vezes eu fiz isso com Jesus? Através dos meus pecados, através dos meus erros, das vezes que eu paguei o mal com o mal. Como é que Jesus ficou? Como é que ele se sentiu? Normalmente, nós já fizemos coisas piores entre nós e Deus do que essa pessoa fez comigo. Normalmente o que essa pessoa fez comigo é muito menor do que eu já fiz com outro ou com Deus. Mas a gente só lembra quando pisa no nosso calo. Quando é a gente que está magoando, a gente nem lembra disso. Deus nos perdoou independente do que a gente fez. Deus vai continuar nos perdoando independente do tamanho do meu erro, do meu pecado, da gravidade. Agora pare e pensa. Presta atenção. Presta atenção. Para a gente entrar no céu, pelo menos o que a igreja nos fala, eu não posso ficar vivendo no pecado, certo? E está pedindo para a gente perdoar as pessoas. Se Deus não me perdoar dos pecados, eu vou entrar no céu, sim ou não? Se Deus não me perdoar, eu vou entrar no céu, sim ou não? Não. Então, quando a gente reza o Pai Nosso, quem lembra daquela parte? Perdoai os nossos pecados, assim também como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu rezo isso todo dia, mas eu estou perdoando. E esse perdoar tem que ser no mesmo nível de Deus. Deus perdoou nós do nada, sem tirar satisfação. Ele perdoou, sem poder na nossa cara, sem falar mais, ó, eu te perdoo mais se você fizer de novo, ó, eu te perdoo mais. Ele não falou nada disso, ele só perdoou. Tem que ser assim na mesma medida. Nós temos que fazer isso. Nós temos que perdoar todas, sem vírgula, todas as pessoas que nos fizerem ou que já fizeram mal para nós, independente do que é. Talvez é uma coisa que eu não preciso conviver com a pessoa, me fez um tipo de mal que eu não preciso conviver. Mas eu não posso desejar o mal, eu não posso ter ódio, alimentar o ódio, até porque alimentar ódio, não sei se vocês sabem, quem tem ódio de alguém, não sei se é alguém que pode já ter tido, mas ainda tem. Se a gente tiver ódio de alguém e a gente alimentar, o que é alimentar? Além de não perdoar, o alimentar assim, além de eu não perdoar, eu fico sempre lembrando disso, e cada vez que eu lembro eu fico nervoso. Isso é alimentar, é não querer esquecer. Sabe o que vai acontecer? Vamos fazer uma analogia aqui. Você brigou com uma pessoa aí, a pessoa mora lá em São Paulo. Você brigou, e você está com ódio dela, e cada vez que você lembra da briga, você tem vontade de matar. E toda vez que você lembra, você fica irado, altera a voz, altera o semblante. Você fica assim. E você não vai perdoar, porque não merece, ele não merece o perdão. E você fica desse jeito. A pessoa está lá em São Paulo, comendo churrasco, vivendo a vida dele. Você está aqui, ganhando uma úlcera, um câncer, e ainda vai para o inferno. Lucrão, né? Ficar com ódio dos outros, né? Lucro, ótimo, né? Eu não perdoo. Tá pensando o quê? Fez isso comigo, tá quer que eu perdoo? Fala, bate no peito ainda. Vai ganhar uma úlcera, um câncer, vai morrer mais novo, fica cheio de ruga. A pessoa tá lá fazendo churrasco, perigoso da parte dele ter perdoado, vai entrar no céu, tá tudo certo, você tá morrendo. Você ainda quer continuar com ódio ainda. Acho que é um lucro. Não pagueis o mal com o mal. É só a gente que sai perdendo. Eu perco minha saúde, eu
eu perco meu sossego, eu perco minha paz, eu perco o céu, eu perco tudo. Se a gente precisa perdoar alguém, perdoa. Perdoa no mínimo dentro do seu coração. Talvez você não vai conseguir, seria muito importante se você conversasse com a pessoa, mas talvez você não vai conseguir conversar. Mas se você perdoar de todo o coração, o que é perdoar de todo o coração? Aquilo não te incomoda mais. Você reza com isso, reza, Senhor. Eu escutei falar lá no grupo de oração que eu preciso perdoar. Eu não quero, estou com muita raiva ainda, mas eu fiquei sabendo que eu tenho que perdoar. Então, Senhor, me ajuda, dá minha graça, Senhor, que eu possa perdoar de coração a ponto de eu esquecer que essa pessoa existe, a ponto de esquecer que um dia ela me fez algum mal. Pede a graça. Se a gente fizer isso, a coisa vai acontecendo, talvez devagar, não vai ser um passe de mágica, puf, esqueci que a pessoa existe, mas aquilo para de te incomodar, para de ficar vindo na sua memória, aí você para de sofrer, aí você para de ficar nervoso, aí você não vai ter úlcera, você não vai ter um câncer. Eu não sei se vocês sabem, viu? O maior índice de câncer vem de algum problema que a pessoa teve, uma briga, uma desavença, que ela ficou extremamente brava, extremamente nervosa, com ódio de alguém. Em torno de 80% de câncer é problema pessoal. Originou, porque o detalhe do câncer é que você começa a desenvolver, você vai ficar sabendo, às vezes tem 1 ano, 2 anos, você vai pegar a raiz quando começou esse negócio? 2 anos atrás teve uma briga com uma pessoa, parou de conversar, virou um rolo, um aranzel, desenvolveu um câncer, morreu, e o outro está fazendo churrasco. Perdoa que é mais barato, e ainda você ganha de brinde o sorriso de Deus, que Ele vai ficar feliz com você, vai ficar feliz comigo. Não tem mérito nem bônus nenhum em cultivar o ódio, em não perdoar, não pedir perdão. Você tem que pedir o perdão? Pede. Você tem que dar o perdão? Dá o perdão. Eu contei para a minha tribo lá de uma situação, não vou dar muitos detalhes, mas assim, eu tinha desentendido com uma pessoa por um bem material que não vale nada, é só um bem material explicando, porque não era palavra, coisa mais merda, e gerou uma briga, um problema ali assim e tal, né? E aquilo lá estava virando uma bola de neve, uma coisa tão pequena, tão boba, dentro de família, e uma pessoa falou assim para mim: qual que é o teu sonho? Falei: cara, meu sonho é ter um sitinho para mim, um cavalo, fazer um lugar de churrasco, passar final de semana. Ela falou: então, essa falta de perdão, essa desavença que você está, pode estar bloqueando o seu sonho. Isso que você está cultivando pode bloquear o seu sonho, Manuel. Falei: você está brincando que uma coisa idiota dessa pode bloquear o meu sonho. Na mesma semana, acabei com aquilo lá e contei para a tribo. Minha vida deslanchou, cara. Parece que abriu as portas, as coisas começaram a acontecer, tudo melhorou, tudo melhorou, tudo melhorou. Tava travando a minha vida. Talvez na sua pode ter alguma coisa que você nem percebeu, porque eu não tinha percebido. Para mim aquilo era uma coisa tão insignificante que eu não tinha percebido. Estava travando a minha vida. Porque Deus sempre me pediu, mas às vezes eu não queria ouvir. O legal do grupo de oração é isso. O legal da gente ir a uma missa é isso. O legal da gente ir no acampamento é isso. A gente começa a entender o que realmente é importante e desapegar de coisas idiotas. É aprender o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Porque no fundo, a gente só quer ser feliz. A gente só quer ser feliz. A gente troca qualquer coisa por paz e felicidade. A gente troca qualquer coisa por isso. E aí a gente vai aprendendo que não é tão difícil a paz e a felicidade. A paz e a felicidade só tem um jeito de eu encontrar. Está nele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, mesmo que morra, viverá.
Mesmo que você está vivendo uma situação de morte, você vai ser ressuscitado em vida. Não importa o que você está passando, não importa o que você precisa. Quando eu quero fazer o que é certo, quando eu quero agradar ao Senhor, minha vida muda. Amém? Abaixa a cabeça, fecha os olhos. Quero rezar um pouquinho com vocês. Senhor Deus do céu, Todo-Poderoso, em nome do seu Filho Jesus eu te peço, Senhor, vem nessa noite em nosso socorro, entra nos nossos corações, Senhor, nos ensina a ser pessoas melhores, mais mansas e humildes de coração. Tira de nós, mesmo que a gente não sabia, mas tira de nós essa lei do talhão, de que eu acredito que eu posso e eu devo fazer justiça, porque eu fui injustiçado, porque eu fui magoado, porque eu fui ferido. Tira isso de nós, Senhor. Ajuda a entender esse evangelho de hoje. Mais que isso, Senhor, nos ajuda a pôr em prática essa beleza do evangelho, essa pureza do evangelho, esses ensinamentos maravilhosos que o Senhor tem para nós. Nos ajude a pôr em prática, Senhor, no nosso dia a dia. Senhor, pode ser que daqui uns dias eu esqueça disso e faça alguma coisa diferente. Não desiste de mim, Senhor. Continue me ajudando a levantar quando eu cair. Continue me orientando qual que é o caminho, Senhor. Muitas vezes eu sou cego e não enxergo, Senhor. Muitas vezes eu sou surdo e não ouço o que o Senhor tem falado comigo. Muitas vezes eu sou paralítico e não consigo dar passos em direção a Ti. Eu fico vivendo no meu mundinho, do jeito que eu quero, na minha verdade, do que eu acho que é bom. E eu esqueço de que bom é só o Senhor, de que perfeito é só o Senhor, e de que se eu me aproximar de Ti, eu vou conseguir saborear, Senhor, todas as Suas promessas. Eu vou saborear em vida, não só depois da morte no céu, mas em vida, os Teus carinhos, os Teus presentes, as Tuas gentilezas. Senhor, dá-me a graça de caminhar em direção a Ti, de ouvir, Senhor, a Tua voz, de enxergar, Senhor, as coisas como o Senhor quer que eu enxergue. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não desiste de mim, Senhor. Venha em meu auxílio, em nome de Jesus.